Agricultura BR de volta agora para trazer os destaques da previsão do tempo para a região sul do país, que andam enfrentando chuvas mais fortes. Vamos saber agora como é que fica o clima e também como é que está a umidade de solo. Nadiara Pereira traz as informações. Os produtores de arroz do sul do Brasil avançam com a colheita e a produtividade vinha muito boa, acima do esperado para esta safra. No entanto, nas últimas semanas, temporais atrapalharam a colheita e trouxeram muitos danos para algumas lavouras. Especialmente do dia 9 ao dia 15 do mês de março, tivemos a passagem de 2 frentes frias pelo sul do Brasil. O Rio Grande do Sul foi o estado mais afetado, que recebeu chuva forte, que até inundou algumas áreas produtoras de arroz. Também teve ventania que provocou o deitamento de algumas plantas que estavam muito carregadas de grãos e até mesmo granizo que destruiu algumas lavouras inteiras. Além desses eventos extremos de tempestades com a passagem das frentes frias, após a passagem desses sistemas, também tivemos a entrada de massas de ar frio, que provocaram um declínio acentuado da temperatura. O arroz é uma cultura muito sensível ao frio. Ele já é sensível à temperatura abaixo de 16 graus. E com a passagem dessas ondas de frio, a temperatura chegou em torno de 10 graus em algumas áreas produtoras de arroz. E isso também prejudicou o desenvolvimento de algumas plantas que estavam na fase de floração. Aquelas lavouras que foram plantadas um pouco mais tarde e que vão ser colhidas agora a partir do próximo mês. Por enquanto, as condições melhoraram, porque depois da passagem dessas frentes frias, a entrada das massas de ar mais frio, agora o tempo voltou a ficar um pouco mais firme e também a temperatura está se elevando gradativamente. Para os próximos dias, até tem previsão de algumas pancadas de chuva aqui sobre o interior da região sul, mas é uma chuva muito isolada, com baixo acumulado, que não chega a impactar nas atividades da colheita do arroz. Sobre o Paraná, chove um pouco mais aqui sobre o norte e leste do estado e também chove um pouco aqui sobre o Vale do Itajaí. Mas nas áreas principais produtoras de arroz, que é o noroeste paranaense, sul e leste também de Santa Catarina e principalmente o interior gaúcho, a expectativa agora é de condições melhores para a colheita do arroz. No segundo período é que a chuva volta a ficar mais generalizada. Neste período tem previsão de volumes de 30 até 50 milímetros na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e esse volume pode até mesmo impactar na colheita do arroz, mas é uma chuva que não vem de forma tão expressiva como nos últimos eventos. Então, pode atrapalhar momentaneamente, mas não paralisa por muito tempo as atividades de colheita. No terceiro período, entre os dias 2 e 6 do mês de abril, mais uma vez tem previsão de chuva nos 3 estados da região sul, mas o volume será baixo, variando em torno de 15 milímetros. Então, é uma chuva que não deve trazer transtornos para as áreas produtoras de arroz. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Obrigada, Nadiara. Até amanhã. E a Embrapa lançou na terça-feira desta semana, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uma nova cultivar de soja. A variedade é a BRS 6203RR, que é indicada para as regiões frias do sul do Brasil. A cultivar tem o objetivo de aliar 2 características muito importantes para o produtor rural. Veja comigo na sua tela, que são produtividade e amplitude de semeadura. Essa nova cultivar, ela tem uma época recomendada de plantio entre outubro até 30 de novembro, permitindo então tranquilidade ao produtor no ajuste das operações de semeadura em função do tempo e também da otimização do maquinário. De acordo com a Embrapa Trigo, o produtor precisa adequar a implantação da lavoura conforme as características de cada região. Em regiões mais quentes, por exemplo, em uma linha de soja, ele precisa trabalhar com 10 plantas. Já em regiões mais frias, precisa ampliar essa densidade para 15 plantas. Outra característica muito importante dessa nova cultivar de soja voltada para a região sul do país é de que ela é propícia para as regiões úmidas. Ela tem um bom desempenho, portanto, em áreas que recebem um elevado grau de chuvas. O cultivo, portanto, pode acontecer em rotação com áreas plantadas com arroz irrigado, que é uma prática tradicional na metade sul do estado gaúcho. Mais detalhes agronômicos sobre essa nova cultivar você encontra no site da Embrapa.